Olá, meu nome é Thiago Leite. Nessa aula irei abordar exames laboratoriais como tema central, tentar desenvolver o raciocínio clínico laboratorial nas diferentes anemias. Então o foco será anemia. Aqui embaixo deixo meus contatos, Instagram, Prof. Thiago Leite, e-mail tclleite@gmail.com e o meu canal no YouTube Thiago Leite, onde vocês encontram diversos outros assuntos e temas. Então, vou dividir essa aula em 5 partes, onde na primeira parte abordarei rapidamente a legislação, introdução ao hemograma e eritrograma. Também falo sobre anemia aqui na primeira parte, mas eu vou aprofundar a anemia na segunda parte da aula, onde a gente vai ver a definição em si, causas, os tipos e as classificações. A terceira parte versa sobre a anemia microcítica, aspectos clínicos e exames laboratoriais e o tratamento. A quarta parte sobre a anemia normocítica, clínica, exames laboratoriais e tratamento. Da mesma forma, na quinta parte sobre a anemia macrocítica, abordando a clínica, exames laboratoriais e o tratamento. Bom, então vamos lá. Em relação à legislação, nós temos aqui a lei número 8.234, do dia 17 de setembro de 1991. Ele regulamenta a profissão do nutricionista e determina outras providências. Então está lá, o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Ele vem explicando a parte da lei, já destaco aqui embaixo em vermelho, no seu artigo 4º, atribuem-se também aos nutricionistas as seguintes atividades, desde que relacionadas com a alimentação e nutrição humana. E ali no seu tópico 8, vocês podem ver já na sua direita em vermelho, destacado, solicitação de exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico. Então, o nutricionista pode sim, de acordo com essa lei, solicitar exames laboratoriais. Além disso, se você entrar no site, por exemplo, do CRN4, você vai encontrar lá a resolução CFN número 306, de 24 de março de 2003. E ela resolve no seu artigo número 1. Compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais necessários, a avaliação, a prescrição e a evolução nutricional do seu cliente paciente. No seu artigo 2, o nutricionista, ao solicitar exames laboratoriais, deve avaliar adequadamente os critérios técnicos e científicos da sua conduta, estando ciente da sua responsabilidade frente aos questionamentos técnicos decorrentes. Então está aqui apresentado parte da legislação que garante ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais. Então eu vou apresentar o hemograma dessa forma geral, onde ele consegue avaliar quantitativamente e qualitativamente as células do sangue. E aqui está representado, por exemplo, um eritrócito, uma plaqueta e os leucócitos. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li sobre o tema, hemograma, manual de interpretação, Renato Failassi. Então é uma dica que eu dou aqui, um livro de excelência que me ajudou muito lá no meu início, sobre o tema, a leitura sobre o tema. Então, quanto mais vocês tiverem acesso a livros, artigos, referência, melhor para os seus estudos. Esse aqui é um deles. Bom, hemograma, estudo do sangue e suas doenças. Então, de novo, você tem ali os componentes celulares do seu fluxo sanguíneo, onde temos os eritrócitos, as plaquetas e os leucócitos. Os leucócitos podem ser subdivididos ainda em linfócitos, em monócitos e os granulócitos. E os granulócitos têm a subdivisão eosinófilo, neutrófilo e basófilo. Cada célula aqui tem suas particularidades, tem suas funções já bem definidas e claramente elas interagem entre si, formando aí nosso componente celular do sangue. Então, novamente, o hemograma acaba avaliando a quantidade e a qualidade dessas células, além da morfologia. E aí você já vai precisar, por exemplo, de uma microscopia, vai te ajudar bastante a analisar a morfologia dessas células,
e a presença, né, de alterações celulares de um indivíduo, né, através aí da análise do hemograma. Talvez seja o exame laboratorial mais solicitado, né, pelos médicos, nutricionistas, hospitais, mundo afora. Hemograma é quase básico, né? Pensou em exame laboratorial, o hemograma sempre estará lá. Então, o hemograma serve para auxiliar diagnóstico e acompanhar também a evolução de doenças que provocam alterações no sangue. Então, como, por exemplo, as anemias, onde será o foco dessa aula nas suas diversas formas, infecções bacterianas, fúngicas ou virais, inflamações, câncer, especialmente leucemia ou linfoma, emergência médica, cirúrgica ou traumatológica, sangramentos, distúrbios da medula óssea, por exemplo, quando a pessoa está fazendo quimio-radioterapia, alterações nas plaquetas, tudo isso pode ser avaliado pelo hemograma. Então, novamente, o hemograma serve para auxiliar diagnóstico e acompanhar evolução de doenças que provocam alterações no sangue. Muito importante, então, como eu havia dito, talvez seja o exame mais solicitado mundo afora. Bom, apesar das generalizações da tecnologia eletrônica, ainda há considerável variação entre os laboratórios, pois o hemograma depende da qualidade do equipamento e do grau da especialização dos técnicos. Então não esqueça, um bom exame laboratorial sempre vai depender de uma boa coleta, um bom processamento, inclusive no transporte, armazenamento dessa coleta, e uma boa interpretação, inclusive, dos resultados. Aqui um slide apresentando as células sanguíneas, já destacadas em vermelho, as que estão no nosso sangue de fato, pelo menos em quantidade, o eritrócito e os leucócitos e as plaquetas, ou trombócitos. Os leucócitos estão sendo representados pelos granulócitos, novamente basófilo, eosinófilo e neutrófilo, e os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Então, destacado aqui em vermelho, são as células sanguíneas as principais. Além de avaliar essas células sanguíneas, também consegue avaliar as células precursoras, progenitoras, né, dessas células sanguíneas, que são produzidas na medula óssea majoritariamente, principalmente aí no adulto, né, majoritariamente na medula óssea. Então, o que eu vou chamar a atenção agora nessa tabela é que à medida que o eritrócito vai sendo desenvolvido na medula óssea, ele vai ganhando conteúdo de hemoglobina. Então, você pode observar que o pró-eritroblasto tem uma quantidade de traço de hemoglobina, já o eritroblasto basófilo tem uma cruzinha ali de hemoglobina, e à medida que vai sendo desenvolvido até o eritrócito, vai ganhando esse conteúdo de hemoglobina. Além disso, o tempo médio em horas também vai aumentando. Então, o pró-eritroblasto tem em média 20 horas, já o eritroblasto basófilo 40 horas, e chega lá no eritrócito, como a gente já sabe, em torno aí de 120 dias. Vale aqui também destacar o reticulócito, com tempo médio de 72 horas. E normalmente o que a gente encontra no sangue é o eritrócito maduro, em torno aí de 2% também de reticulócito. Tá? Então é importante essa informação. Reticulócito está representando em torno de 2% e tem uma vida média aí de 72 horas. Vale a pena aqui também ser destacado que do proeritroblasto até o reticulócito, essas células possuem RNA, diferentemente do eritrócito que não possui RNA. Essa é uma informação importante porque no exame laboratorial que detecta reticulócito no sangue periférico, eles detectam justamente por uma técnica, uma metodologia que quantifica RNA. Sabendo que o eritrócito não tem RNA, o que for identificado lá é reticulócito. Bom, então conceituação. Hematopoiese ou hematopoese é o processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos do sangue, as células, eritrócito, leucócito e plaqueta ou trombócito, a partir de um precursor celular comum e indiferenciado, conhecido como hemocitoblasto, que está ali destacado em vermelho. Então, é um precursor comum. Então, o hemocitoblasto tem alguns sinônimos.
célula hematopoética pluripotente ou célula-tronco, ou ainda unidade formatora de colônias ou stem cell. Então está ali o hemocitoblasto, aquela célula pluripotencial ou célula-tronco, que pode se diferenciar em eritrócito, leucócito, trombócito, dependendo do estímulo. Está ali representado então as diferentes células. E a gente já sabe que pelo hemograma a gente consegue identificá-las. Bom, o mielograma é um dos exames para avaliação da medula óssea. Como a medula óssea está localizada anatomicamente no interior dos ossos, o mielograma é realizado através de uma punção óssea, seguida de aspiração, sendo realizada sob anestesia local. Pode-se também usar a sedação ou até analgesia sistêmica. Os ossos mais abordados são o ilíaco, o externo e a tíbia, esse último em criança. Outro exame que complementa a avaliação da medula óssea é a biópsia da medula, realizada através de técnica semelhante. Entretanto, essa técnica é contraindicada no externo, no osso externo, sendo o local preferencial a crista ilíaca posterior, localizada ali na pelve, no quadril. O mielograma tem a finalidade de estudar qualitativa e quantitativamente as células germinativas sanguíneas ou células hematopoéticas. Tal estudo mostra, direta ou indiretamente, como se comporta a geração das hemácias, plaquetas e leucócitos, podendo ser um exame diagnóstico em determinados tipos de neoplasia, como as leucemias, as displasias, síndromes mielodisplásica, por exemplo, ou aplasia sanguínea, naquela situação que a medula óssea não está funcionando e você não produz nenhuma célula, onde encontramos pancitopenia, nenhuma célula é produzida. Então esse aqui é o modelo do mielograma, as técnicas já foram citadas, e essas são as células principais então, que você consegue identificar se está tendo algum problema na formação das células sanguíneas durante a sua formação lá na medula óssea. Anemia por falta de tecido hematopoético. Essa é a anemia plásica e necrose da medula óssea. Então, a primeira anemia que eu estou citando aqui na aula, anemia aplásica, onde a sua medula óssea não está produzindo nenhuma célula sanguínea, ou até eventualmente você tem uma necrose na medula óssea, e aí também ela não está produzindo mais célula sanguínea. Então, é uma anemia por falta de tecido hematopoético, e você não vai estar conseguindo produzir nenhuma célula sanguínea. Então, esse tipo de anemia, também chamado de anemia aplásica ou anemia medular, pode ter diversas causas, que incluem defeitos genéticos, intoxicação por agentes químicos, como solventes, bismuto, agrotóxico, anticonvulsionante, exposição à radiação ionizante, infecção por vírus, HIV, parvovírus B19, vírus Epstein-Barr, ou por doenças como hemoglobinúria paroxística noturna, que a gente já vai ver um pouco mais para frente o que seria isso. Agora é uma anemia por falta de tecido hematopoético, mas que está comprometendo especificamente a eritropoese. A eritropoese, que sintetiza eritrócito, que vai dar origem ao eritrócito, está comprometida. Mas a síntese de leucócito e trombócito, ou plaqueta, ainda está íntegra. Então essa é a aplasia eritroide pura. A aplasia eritroide pura. Então é um outro tipo de anemia que pode estar ocorrendo nas pessoas. Quando a medula está estruturalmente alterada por fibrose, disseminação tumoral ou necrose, surgem eritroblastos no sangue acompanhados de células ainda mais jovens da linhagem mieloide. Então, quando você faz um hemograma, por exemplo, e observa que no hemograma não está aparecendo apenas eritrócitos, estão vindo células que normalmente estariam apenas ainda na medula óssea, sem ter ganho o fluxo sanguíneo, isso pode ser um problema. Pode ser um indicativo, que a sua medula óssea não está funcionando muito bem, pode estar necrosada parcialmente, com tumor ou com fibrose. Então, quando surgem células mais jovens do que o esperado, e o que seria esperado? Eritrócitos maduros e até 2% normalmente de eritroblastos, que seriam as células jovens.
Mas se tem células mais jovens do que isso, é porque realmente é um indicativo que a sua medula óssea está com problema. Aqui um valor de referência do livro que eu já tinha comentado no início, que foi uma das minhas primeiras referências. Vocês podem ver aqui hemograma para homens, tem os valores de referência de eritrócito, do leucograma e das plaquetas. Esses outros parâmetros, VCM, HCM, CHCM, RDW, eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E aqui é o hemograma para as mulheres. Tá? O volume total de hemácia acaba sendo um pouquinho menor nas mulheres. Mas independente se mulher ou homem, também já vale uma dica aqui. Se você estiver fazendo o hemograma, né, e quer estar analisando mais especificamente, inclusive, a questão do eritrograma, você sabe que a sua hemácia tem uma vida média em torno de 4 meses. Né? Fora outras condições patológicas, mas dentro da fisiologia normal, a sua hemácia tem uma vida em torno aí de 4 meses. Então, a validade do eritrograma, tanto para homem quanto para mulher, tem no máximo 3, 4 meses. Né? Se eu tenho um exame de sangue, um eritrograma para avaliar que já tem 6 meses, aquilo ali talvez já não esteja refletindo a minha realidade. Porque já houve o turnover da hemoglobina e das hemácias, né? E aquilo ali já pode não ser uma verdade que está acontecendo no cenário atual no meu organismo. Então, a validade para o hemograma, e mais especificamente quando você quer enxergar ali e analisar o eritrograma, a validade não vai passar de 4 meses. Já para o leucograma, dependendo da condição fisiológica ou patológica, uma infecção, uma febre, alguma coisa assim, a validade pode até ser muito menor. Você tem que fazer o exame com mais frequência para saber como que os seus linfócitos estão respondendo, por exemplo. Vamos ver agora um pouco mais sobre o eritrograma. Isso aqui é uma definição daquele livro do Renato Failaz. Eritrograma é a parte do hemograma que avalia o eritrônio. O que seria então esse eritrônio? É um órgão difuso constituído pela massa de eritrócitos circulantes, ou seja, basicamente ali as suas hemácias e o reticulócito, mas não só isso que ele avalia. Então o hemograma que avalia o eritrônio é um órgão que é difuso, que constitui pelas células sanguíneas, quais? De novo, os reticulócitos e os eritrócitos, mas também avalia o tecido eritroblástico da medula óssea, que lhe dá origem. Tá? Então o hemograma é capaz de avaliar não só o eritrócito e o reticulócito, mas o tecido eritroblástico da medula óssea que lhe dá origem. E aqui você tem alguns parâmetros do eritrograma. As hemácias, o hematócrito, a hemoglobina, o VCM, o RDW, o HCM e o CHCM. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. Contagem de eritrócito. Os valores normais variam de acordo com o sexo e com a idade. Valores normais, que pode realmente variar um pouco dependendo da referência. Então, os homens têm em torno de 5 milhões a 5 milhões e meio de hemácias, de células, por milímetro cúbico. Já a mulher tem um pouco menos, 4,5 milhões a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Seu resultado é dado em um número por litro. Então, a diferença entre os sexos, homem e mulher, é de causa hormonal. Os andrógenos, que são mais presentes nos homens, aumentam a sensibilidade do tecido eritroblástico à eritropoetina, aumentando então a eritropoese. A eritropoetina é um dos hormônios, o principal hormônio que induz a eritropoese. Tá? Então, a eritropoetina, ou EPO, é um dos principais hormônios que induzem a eritropoese. E o que acontece aqui? Os andrógenos, presentes mais nos homens, aumentam a sensibilidade do tecido eritroblástico a esse hormônio. Então, acaba se produzindo mais hemácia. Tanto que a castração masculina causa anemia. Para você ver que realmente os hormônios esteroides, os andrógenos masculinos, são muito importantes para a síntese de hemácia. Tanto também que os esteroides anabolizantes, que são derivados dos hormônios andrógenos masculinos, induzem maior produção de hemácia. Bom, os estrógenos desestimulam a eritropoese. Após a menopausa,
a elevação da contagem a níveis masculinos. Todas essas informações estão no livro do Renato Failacci. Tá? Os estrógenos desestimulam a eritropoese. Após a menopausa, há elevação da contagem a níveis masculinos. E aqui seria o hematócrito, que é o segundo parâmetro então do eritrograma. Tem as hemácias, que a gente acabou de ver, então em números totais, né? A gente viu que o homem tem um pouco mais. E o que seria o hematócrito? Então você tem ali aproximadamente 5 a 6 litros de sangue no organismo, 5 a 6 litros de sangue no organismo, que representa 8% do peso corporal total. 8% do peso corporal total, obviamente não naquele indivíduo extremamente obeso. Outros líquidos e tecidos corporais, então, representando 92% do peso. Mas, por exemplo, se pegarmos 100 ml de sangue, colocarmos num tubo de ensaio e centrifugarmos, em condições já bem estabelecidas, a gente vai ter 55% de plasma, ou 55 ml nesse caso, e 45% de elementos figurados. O que seria esse plasma? Ele pode ser subdividido em proteína, água e outras substâncias, como por exemplo, vitamina mineral. Mas observe que o plasma é majoritariamente constituído por água, mais do que 90%. Bom, daqueles 100 ml iniciais que nós coletamos de sangue, em torno de 45% é composto por célula. Células essas que podem ser subdivididas ainda, como já sabemos, em plaquetas, leucócitos, ou glóbulos brancos, e os eritrócitos. Esses 45% representados, isso se dá o nome de hematócrito. Então, o hematócrito nada mais é, ele pode ser definido pelo volume de células sanguíneas, hemácias, leucócitos e plaquetas, de uma amostra sobre o volume total dessa amostra. Então, qual era o volume total mesmo? 100 ml de sangue. E desses 100 ml de sangue, tínhamos 45 ml de elementos figurados, ou células. Esse é o hematócrito, 45% então. Tá? Então, de novo, hematócrito, definido pelo volume das células sanguíneas de uma amostra sobre o volume total dessa amostra. O número de hemácias é muito superior ao número de leucócitos e plaquetas. Então, novamente, para frisar, alguns autores consideram que o hematócrito seria definido pelo volume, não de células totais, mas de eritrócitos, pelo volume total da amostra. E o resultado vai ser basicamente o mesmo, tá? Porque leucócito e plaqueta realmente não representa quase nada. Bom, homens em torno de 40 a 50%, mulher em torno de 36 a 45%, recém-nascidos o hematócrito tende a ser um pouco maior do que o adulto. Tá? Na realidade, você pode pegar ali dentro de uma média, homens ali 42, 43, 44, 45%, mulher de 40, 42%. Antigamente, se fazia o hematócrito pegando realmente esse tubo de ensaio, centrifugando, e vendo o que era precipitado e o que era sobrenadante. Ou seja, o que era plasma líquido e o que era célula. O precipitado é aquela parte escura, seria a célula. Né? E aí você media e tentava ali no olhômetro, de fato, ver qual era o hematócrito, percentualmente falando. Atualmente isso não é feito assim, como a gente vai ver. Tá? Tem uma precisão muito maior atualmente. Porém, em alguns lugares onde você não tiver tecnologia suficiente, apenas um tubo de ensaio, sangue e uma centrífuga, você pode ter uma ideia do hematócrito fazendo a centrifugação. Bom, algumas condições que podem aumentar o hematócrito. Ou seja, o que seria aumentar o hematócrito? Em vez de ser 42, 44, 45%, chegar a 50%, 52%, 55%. Está aumentando o hematócrito. Então, a primeira condição que eu destaco em vermelho, e eu vou comentar logo na sequência, que é policitemia vera. Policitemia vera. Queimaduras e desidratação também podem acontecer. Então, imagina, você tem um grande queimado, você está desidratando, uma queimadura importante, você perde muita água, água celular, água no corpo como um todo, né? E a desidratação é importante também. Então, se você está desidratando, você proporcionalmente tem mais célula
pelo volume sanguíneo, mais célula ou eritrócito por volume sanguíneo, por 100 ml. Então o hematócrito aumenta. Isso não quer dizer necessariamente que as suas células ou seus eritrócitos aumentaram em número, né? Então o hematócrito é a relação das células pelo volume. Ele pode aumentar porque o volume diminuiu, que é o caso aqui. Ou ele pode aumentar porque as células aumentaram, que é o caso da policitemia vera. As células ali vão aumentar em número. E a diminuição do hematócrito, por exemplo, hemorragia, então está perdendo muito sangue, anemia, hemólise. Hemólise é a destruição precoce da hemácia, do eritrócito, né? Insuficiência renal crônica. Se você tem insuficiência renal crônica, você também é anêmico. Lembrar aqui que o rim é fundamental para a eritropoese, porque ele que produz o hormônio eritropoetina. Então, fundamental. Um paciente com insuficiência renal crônica cursa com uma anemia. Insuficiência de produção da medula óssea, como a gente já viu alguns exemplos também. Então, existe uma tendência aqui da menor produção de células, que só não vai ser o caso específico aqui da hemorragia e da hemólise, que não tem uma produção menor de célula, mas você está perdendo bastante célula, né? Bastante eritrócito em hemorragia e na hemólise. A metodologia automatizada não mede diretamente o hematócrito, mas mede o volume da hemácia ou o tamanho médio das hemácias e quantifica o número de hemácias no sangue. Então, o hematócrito pelos aparelhos é obtido pelo cálculo volume médio das hemácias vezes o número de hemácias, porque isso foi quantificado. Quantifica cada um. Quantas hemácias tem naquele volume de sangue e qual é o volume de cada hemácia. Então, ele tem esse quantitativo. Divide pelo volume de sangue, ele tem hematócrito. Então, o hematócrito é medido assim, indiretamente, tá? Ele não mede diretamente. E aqui, já destacado, como eu já havia falado, os anabolizantes, os esteroides anabolizantes, aumentam o hematócrito também. Lembra da policitemia que eu havia falado? Então, olha lá. Policitemia ou eritrocitose. Então, novamente, a policitemia ou eritrocitose é o aumento no número de hemácias acima dos valores de referência. Aumento no número de hemácia acima dos valores de referência. Nota, a eritrocitopenia, que é o contrário, designa diminuição dos eritrócitos, abaixo dos valores de referência. Tá? Então lembra para vocês que eu falei que a policitemia deve cursar com o aumento do hematócrito. Então a policitemia deve cursar com o aumento do hematócrito. Normalmente é assim. Se for aquela policitemia vera. A fisiológica não. Olha ali a policitemia fisiológica. Então, aumento do número de hemácias, por exemplo, quando você é exposto à altitude, você vai subir o Everest, por exemplo, ou um atleta de endurance, que também aumenta muito o número de hemácias no fluxo sanguíneo decorrente do treinamento. Durante a gestação isso também acontece. Então, é uma policitemia fisiológica. Momentos específicos, o seu corpo está trabalhando ao seu favor, aumentando o número de hemácias. Só que nesses casos específicos não cursa com aumento do hematócrito. Por que não cursa com aumento do hematócrito? Porque, novamente, o hematócrito não diz respeito apenas às hemácias. Diz respeito ao volume que essas hemácias ocupam em 100 ml de sangue. E nesses casos aqui, a altitude, a atleta de endurance e a gestação, o volume plasmático aumenta muito também. De forma que, se o volume plasmático aumenta e aumenta até mais do que o volume das hemácias, aparentemente você até está diluindo essas hemácias. Por isso o nome de pseudoanemia dilucional. Pseudoanemia dilucional. Olha o nome. Então, se você olhar apenas o hematócrito de uma gestante, onde o corredor atleta de endurance, ou alguém que está exposto à altitude já há algum tempo, olhando só o hematócrito, você vai até achar que o hematócrito está baixo, que ele, por exemplo, está com uma anemia. Só que a anemia você não consegue classificar se uma pessoa está com anemia ou não, olhando o hematócrito. Não é por aí. Na verdade, a anemia você
consegue diagnosticar, como veremos, olhando outro parâmetro, né, que no caso aí seria a hemoglobina. Então ninguém dá um diagnóstico de anemia olhando apenas hematócrito. Você tem que observar a concentração de hemoglobina. Então, novamente, nesses 3 casos aqui, o hematócrito tende a diminuir, mas não é porque o número de hemácias vem caindo, é porque o volume sanguíneo aumentou muito, como adaptação fisiológica. As hemácias até aumentaram também, mas não proporcionalmente ao volume plasmático. Então, é uma pseudoanemia. Você não está anêmico, é uma pseudoanemia dilucional, já está dizendo o nome. Aqui também destacando que o fumo, o cigarro, induz também uma policitemia. Então tá lá, policitemia vera, também é conhecida por policitemia rubra vera. É um distúrbio mieloproliferativo, crônico. Mieloproliferativo, está proliferando quem? Aquelas células progenitoras do eritrócito, dos granulócitos e dos trombócitos. Não tem nada a ver com agranulócito. Linfócito e monócito, ok. O problema vai ser nos eritrócitos, nos granulócitos e nos trombócitos, como está mostrando ali na figura destacada em vermelho. Então, novamente, é um distúrbio mieloproliferativo que é crônico devido à normal multiplicação clonal de uma célula progenitora hematopoética pluripotencial, a tal do hemocitoblasto, por exemplo, na ausência do estímulo fisiológico reconhecível, uma eritropoetina ou uma hipóxia tecidual, por exemplo. Então, mesmo na ausência do estímulo fisiológico que induziria a síntese de eritrócito, de granulócito, de trombócito, mesmo na ausência desse estímulo, a medula óssea está produzindo. Então, isso é um distúrbio mieloproliferativo crônico, policitemia. No caso, a rubra vera. Ocorre superprodução, sobretudo, de eritrócito, bem como de granulócito e plaqueta, de fenótipo normal. Não há superprodução de agranulócito, como eu já citei, os linfócitos e os monócitos. Uma doença comum entre os judeus, hematócrito é muito elevado, acima de 54 em homem e acima de 50 em mulheres. Ainda não tem cura totalmente para a policitemia vera, não se conhece uma cura. Algumas estratégias de tratamento é a flebotomia frequente, são sangramentos controlados, e a ingestão desse fármaco, hidroxiureia, para tentar, então, aliviar um pouco essa condição. O hematócrito muito elevado, como esses, acima de 54, acima de 50, pode causar problema porque o sangue vai ficar muito viscoso. Muita célula para pouco volume. Muita célula para pouco volume. Então o sangue fica muito viscoso. E dependendo da região, do capilarzinho pequeno, que esse fluxo sanguíneo está passando, isso pode realmente dar problema. Pode ficar difícil a circulação, principalmente nos pequenos capilares. Então não é interessante realmente você ter um hematócrito muito elevado. Bom, com a hemoglobina você pode avaliar se você está com anemia ou não, ou até se você está respondendo também a um tratamento de anemia, que porventura você esteja fazendo. Também pode auxiliar aqui na policitemia, mas a policitemia também é sempre muito bom olhar os eritrócitos totais. Monitorar a resposta ao tratamento de anemia ou da policitemia e avaliar decisões sobre até transfusão de sangue, se a anemia realmente estiver muito alta, uma possibilidade de fazer transfusão de sangue, quando a anemia realmente é muito grave. Então aqui embaixo, representado em azul, podemos observar a hemoglobina, que é um heterotetrâmero, ou seja, tem 4 cadeias polipeptídicas. Normalmente são 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta no adulto. São cadeias então, de globina. E aí você pode ver ali destacado o grupamento M, que contém o ferro, onde vai ser associado ao oxigênio. Então está ali o grupamento M, cada cadeia de globina dessa possui um grupamento M, e ali na sua direita está destacado o grupamento M e o ferro ali central. Tá? Então aqui um outro modelo de hemoglobina, na sua direita acima o grupamento M, já na esquerda o ferro, que está contido no grupamento M,
Ali embaixo à sua direita já tem uma molécula de oxigênio, né? Então tem duas cadeias alfa, representadas em verde, por exemplo, e duas cadeias beta representadas em azul. Então está aqui, olha, hemoglobina A tem duas cadeias alfa e duas cadeias beta. É a principal hemoglobina em humanos. Está presente em torno de 95% a 98% dos adultos. Tá? Então é a principal, mas não é a única. É a principal, mas não é a única. Tem algumas condições que outras hemoglobinas podem aparecer. Isso pode ter uma implicação clínica clara. Tá? Mas frisando, a hemoglobina A possui duas cadeias alfa, duas cadeias beta, então é um heterotetrâmero, e a principal hemoglobina do adulto, em torno de 95% a 98%. Bom, e o que seria anemia? Qual seria o ponto de corte para a anemia? Então agora estou me atendo ao Ministério da Saúde na sua portaria 1247, de 10 de novembro de 2014. Então anemia, com pequenas variações de acordo com idade, gênero e gestação. Então é uma anemia leve a moderada, uma hemoglobina entre 7 e 12 gramas por decilitro, grave já abaixo de 7 gramas por decilitro. E aqui agora você pode ver em função de faixa etária e algumas condições. Então, para ser considerada anemia em função da faixa etária, de 6 a 59 meses, uma hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro. Entre 5 e 11 anos, uma hemoglobina abaixo de 11,5. De 12 a 14 anos, hemoglobina abaixo de 12. Adultos, mulheres, hemoglobina abaixo de 12. Adultos, homens, hemoglobina abaixo de 13. Idosos, brancos, mulheres, hemoglobina abaixo de 12,2. Idosos, brancos, homens, hemoglobina abaixo de 13,2. Idosos negros, mulheres, hemoglobina abaixo de 11,5. Idosos negros, homens, hemoglobina abaixo de 12,7. E agora algumas outras condições. Gestantes, hemoglobina entre 9 e 11 gramas por decilitro leve, entre 7 e 9 moderado e abaixo de 7 grave. Puérpera, hemoglobina abaixo de 10 nas primeiras 48 horas. Ou hemoglobina abaixo de 12 nas primeiras semanas após o parto. É claro, gente, que no nível individual esses valores podem alterar um pouco. Tá? Isso aqui é uma média assim, da população do que já foi avaliado, do que já foi testado. É sempre muito bom você avaliar o seu cliente, seu paciente, com a maior precisão possível, confrontar com exames anteriores e exames futuros, para ver a evolução. Então, não necessariamente o seu cliente, em determinada faixa etária, etnia, se gestante ou não, criança, enfim, tem que apresentar exatamente esses pontos de corte. Tá? Mas já é um norte para você poder ter uma ideia de qual seria o adequado ou ideal, ou seja, sem anemia. Continuando aqui com os parâmetros, né, do hemograma. VCM. Então, o que seria o VCM? VCM é uma sigla. Volume corpuscular médio. Volume corpuscular médio. Aqui é igual em homens e mulheres. Diferente dos eritrócitos em valores absolutos, que os homens tinham um pouco mais por conta dos hormônios esteroides masculinos, os andrógenos, aqui isso não vai fazer diferença. É o tamanho da célula, é o tamanho do eritrócito. Em homem ou mulher não tem diferença. Né? Então, por exemplo, as células podem ser consideradas normocíticas, microcíticas, pequenas, né? Ou macrocíticas, que seriam grandes. Normocíticas em torno de 82 a 98 fentolitros. É sempre bom destacar, trabalhar com os valores centrais, talvez seja melhor. Nós pensarmos que uma normocítica, o ideal estaria ali entre 88, 90, 92. Ou seja, se já está com 98, você já pode pensar que o seu cliente paciente já pode estar caminhando para macrocitose. E se já tiver com 82, 83, você pode pensar que o seu cliente realmente já está caminhando para microcitose. Então, o ideal no normocítico é estar entre 88, 90, 92. Mais uma vez aqui, dependendo do laboratório, esses valores podem alterar um pouco. Tá? Todos esses números aqui eu estou me reportando daquele livro inicial do Renato Faillassi. Bom, por considerar, isso aqui é importante, tá? Bem importante. Por considerar o tamanho médio das células vermelhas, o tamanho médio. Você lembra que uma pessoa adulta, homem, tem entre 5 milhões e 5 milhões e meio de célula por milímetro cúbico. Então é muita coisa.
Então, isso aqui, o VCM é o volume médio. Não sabe exatamente qual é o volume de cada célula. Então, vamos lá. Por considerar o tamanho médio das células vermelhas, o VCM não fornece uma ideia da variabilidade do tamanho dessas células no sangue. Então, o VCM não consegue identificar isso. Ele fala assim, olha, o VCM daquele hemograma do Tiago deu 90. Eu sei que é normocítico, mas eu não tenho ideia, a menor ideia, só olhando o VCM, se porventura tem células pequenas e se porventura tem células grandes, onde a média deu 90, mas eu posso ter célula com tamanho 100, 110 e células com tamanho 60, 70, 80. Isso eu não vou saber pelo VCM, porque, de novo, ele não fornece uma ideia da variabilidade do tamanho dessas células no sangue periférico. Isso é importante. Por isso, deve-se ser utilizado em conjunto com outro parâmetro do hemograma, que vem na sequência, que é o RDW. Então, esse RDW está no próximo slide, vocês vão entender o que é. E aí sim, o RDW vai dar para a gente uma ideia dessa variabilidade do tamanho das células, no caso do eritrócito, no sangue periférico. Então, anisocitose, olha o nome esquisito. Anisocitose é a denominação que se dá a essa variabilidade no tamanho das hemácias que eu estava dizendo aqui para vocês. Bom, se as hemácias estão variando muito em tamanho, que a gente vai ver pelo RDW na sequência, né, a gente pode dizer que o crente está com uma anisocitose exacerbada, talvez. Tá? Se o RDW dela está muito elevado, eu já sei que as células estão variando muito em tamanho, em volume. Isso é anisocitose. Então vamos lá ver. Ó. O RDW é um índice que indica essa anisocitose que eu acabei de explicar. É variabilidade no tamanho. O que é o normal, o que é o esperado de variabilidade no tamanho das células, em pessoas que não têm nenhuma condição patológica, vamos dizer assim? O normal esperado é uma variação de 11 a 14%. Então, isso é calculado como percentual da média do VCM. É a expressão numérica da anisocitose. Então, RDW é um parâmetro que é uma expressão numérica, te dá em número, te quantifica dessa anisocitose. E a anisocitose é a variação do tamanho, do volume, né, das células, das hemácias, naquela amostra sanguínea. E o normal esperado é até 11 a 14%. Então, aqui estou dando dois exemplos para vocês aqui embaixo. Vamos supor que esse VCM seja de 85 e o RDW está baixo. Por que o RDW está baixo aqui na esquerda? Porque há uma variação muito pequena das hemácias, no volume das hemácias. Elas estão muito homogêneas em tamanho, então o RDW é baixo. E o VCM é 85, por exemplo, o tamanho delas, normocítica. Olha agora na sua direita. Se você só olhar o VCM no seu hemograma, está 85 da mesma forma. Está normocítico, inclusive, mas está com RDW extremamente elevado. Então, na verdade, você tem células aqui macrocíticas, grandes, e células microcíticas, pequenas. Nem tem célula normocítica aqui nesse meu exemplo. Tem duas macrocíticas e duas microcíticas, mas que no volume médio está dando também 85, que é normocítico. Então, novamente, se você só olha o parâmetro VCM, você não tem ideia da variabilidade dessas células. Tem que olhar sempre o RDW também. Então, a utilização mais frequente do RDW, não única, mas frequente, é no diagnóstico diferencial das anemias por síntese diminuída de hemoglobina. Então, por exemplo, eu ainda não citei, mas você tem várias anemias ditas microcíticas, porque as células são pequenas. E por que a célula é pequena? Porque ela tem uma capacidade reduzida de produzir hemoglobina. E você sabe que a hemoglobina representa até 90% do volume da célula. A hemoglobina representa até 90% do volume do eritrócito. Então, se esse eritrócito está com capacidade reduzida de produzir hemoglobina, o tamanho do eritrócito final fica pequeno. Então, ele é microcítico. Só que tem diversos tipos de anemia que cursam com a microcitose. E aí você não tem como saber, só olhando o VCM,
se a anemia é A, B ou C. O RDW pode te ajudar um pouco nesse diagnóstico diferencial. Então vamos ali embaixo, olha só. Na beta-talassemia minor, que é uma anemia microcítica, o defeito genético da síntese da globina, que vai então impactar na síntese da hemoglobina, já que a globina está impactada, é igual em todos os eritrócitos. Então, de novo, na beta-talassemia minor, existe um defeito genético na síntese da cadeia da globina. Só que esse defeito genético é igual em todos os eritrócitos, de modo que é uma população microcítica homogênea, ou seja, com baixo RDW. Já na anemia sideroblástica, que é uma outra anemia que pode ser microcítica, há um defeito na síntese do M, não da globina, mas agora do M, mas que vai impactar da mesma forma na síntese da hemoglobina. Então vai ser microcítica. Só que no caso aqui da sideroblástica, diferentemente da beta-talassemia minor, na sideroblástica varia de glóbulo a glóbulo. Então o RDW é extremamente elevado, que você vai ter, na média, uma microcitose, mas eventualmente você vai ter células com tamanhos diferentes. Então RDW é diferente. Então se você vê no hemograma, por exemplo, microcitose com RDW muito baixo, sideroblástico você já pode descartar. Por outro lado, se você vê microcitose com RDW extremamente elevado, beta-talassemia você pode descartar. É claro que existem outros exames também, até mais específicos de diagnóstico de beta-talassemia, de anemia sideroblástica, mas com RDW já te dá uma luz, né? É um diagnóstico diferencial, já te dá uma luz em relação se pode ser beta-talassemia minor ou sideroblástica. Então, acho que vocês entenderam. Então, vou continuar. Outras situações que podem elevar o RDW, ou seja, ter células com diferentes volumes naquela coleta de sangue. Transfusão sanguínea, dependendo do sangue que você transfundiu, sendo doping sanguíneo ou não, se vier com células de tamanhos diferentes do seu, isso pode dar uma alteração no RDW. Inclusive também exercício intenso, né, de forma crônica, né, uma adaptação crônica ao exercício. Então, cada vez mais você vai produzir células jovens, hemácias maduras, e podem vir células pequenas, porque a eritropoese vai estar bastante estimulada, principalmente se você estiver na altitude. Então a eritropoese vai estar bastante estimulada e por vezes ela começa a jogar reticulócito em maior quantidade. Isso pode acontecer no sangue. E aí você tem um reticulócito de tamanho diferenciado da hemácia madura, e aí você tem aí também um RDW inicialmente um pouquinho alterado. Isso pode acontecer, né? Então, novamente, são células imaturas, são heterogêneas, pode acontecer. Uma coisa interessante também é o histograma. Ele não é um dado básico do hemograma, isso não vem no hemograma, tá? Isso não é um parâmetro do hemograma, mas eventualmente você pode pedir. Então, o que está aparecendo aqui nesse histograma? É um histograma de um cidadão que tem os eritrócitos, né, normocíticos, de tamanho normal. Aqui não tem anemia, inclusive. Não tem anemia, você pode ver que a hemoglobina está normalizada, está 15,5 de hemoglobina, longe de ter anemia. E olha o VGM, no caso o VCM, tá? Mesma sigla ali, VCM, 91,4. Está dentro da normalidade por algumas referências, mas já está querendo ficar macrocítico. Mas aqui ainda está normocítico. Tá? Então tem uma população homogênea, normocítica. Aqui não está aparecendo RDW, mas está aparecendo o gráfico, né, esse histograma, que te dá ali o tamanho, né, dos eritrócitos em fentolitro, né, e a frequência com que eles aparecem. Dá uma olhada aqui agora. Foi deslocado para a esquerda. Então agora o gráfico foi deslocado um pouquinho para a esquerda. O tamanho, o volume das células diminuiu um pouco. Agora está com 64 de VCM. E está com uma anemia. A hemoglobina foi para 6. Então agora a gente está vendo aqui um VCM característico microcítico. Mas ainda assim, apesar da gente não ter quantificado em número o RDW, dá para ver que também a população está bem homogênea. Todas as células diminuíram em tamanho, mas de forma uniforme. Tá? Então o VCM está 64, microcítico, a hemoglobina está baixa, realmente estamos com uma anemia. Olha esse outro gráfico agora, o raciocínio contrário, está deslocado para a direita o gráfico. Hemoglobina 6,8, também estamos com anemia.
VCM 128, isso aqui já é uma anemia com macrocitose, né? Então, em média, as células estão maiores. Na realidade, também está bem homogêneo. Apesar do RDW não estar aparecendo pelo gráfico, pelo histograma, a gente consegue perceber isso. Agora, o que a gente observa aqui nesse histograma? É uma dupla população de hemácia. Uma dupla população de hemácia. Ou curva em corcova de camelo. Curva em corcova de camelo. Hemoglobina está 11, então, em princípio, não temos anemia aqui, dependendo de quem for o paciente, não podemos falar em anemia. E o VCM está dentro da normalidade, normocítico, 86,8, 87. Porém, tem uma dupla população, está normocítico, mas dá para perceber claramente que a gente tem uma população microcítica e uma população macrocítica. E uma outra, inclusive, normocítica também, então está tudo embaralhado. Tem, no mínimo, as duas populações bem caracterizadas, a micro e a macrocitose. Tá? Sem o histograma você não conseguiria observar isso. Sem o RDW também não conseguiria observar isso. Já tendo o RDW, você já tem essa ideia, porque você sabe que com o RDW, mesmo sem o histograma, você sabe que está tendo uma variabilidade grande, né, no volume das hemácias. Então, isso é interessante você entender e saber. São dados, parâmetros aí básicos aí do hemograma. O histograma não, como eu já citei, né? O histograma não é um dado básico do hemograma, mas você pode, inclusive, pedir. Então, aqui tem uma existência de dupla população de eritrócito. Pode ocorrer novamente aí no caso de transfusão sanguínea, por exemplo, um doping sanguíneo. Por exemplo, também pode acontecer, você estava com uma anemia macrocítica por falta de uma vitamina B12 ou folato. A gente vai ver isso mais para frente. Na falta de B12 ou folato, você pode ter macrocitose. Imagina que você cursou com tratamento, está fazendo o tratamento adequado. E aí você vai ver na sequência, depois de algumas semanas, meses, o tratamento está dando resultado. Então já regrediu, por exemplo, daqui de uma macrocitose clássica por falta de B12 e folato, e agora você está com esse parâmetro aqui. O RDW, que até então estava pequeno, ele aumentou. Isso não necessariamente foi ruim. Está mostrando que você está conseguindo combater aquela anemia que era macrocitose, por falta de carência, né? Carência de vitamina. Então está começando a tratar e está dando resultado. Não necessariamente interpretar o RDW como uma coisa ruim, mas saber que o RDW é uma variabilidade maior do que o esperado, né, para o volume das hemácias. Não é isso. Vamos passando. Então, trazendo aqui esse gráfico aqui da corcova do camelo. Então, trazendo o gráfico da corcova do camelo agora para uma microscopia. Você faz um esfregaço de sangue e faz uma microscopia. Você está vendo ali claramente, está destacado a seta em vermelho, uma hemácia com macrocitose. E outras hemácias ali pequenininhas também, mostrando claramente essa dupla população e essa anisocitose. Tá? Então, você já vai lembrar que a anisocitose é exatamente essa variação grande, né, entre o volume, o tamanho das hemácias. E o CHCM, gente, o que seria isso? É um outro parâmetro, né, do hemograma. Para mim, o menos importante. Seria a concentração de hemoglobina corpuscular média. É a concentração de hemoglobina dentro da célula. Concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Como a coloração da hemácia depende dessa concentração de hemoglobina, elas também podem ser chamadas do seguinte. Por convenção, abaixo de 32, se o resultado do CHCM for abaixo de 32, essa é uma hemácia hipocrômica. Está pouco corada. Está mais branca, pálida. Onde você pode observar, por exemplo, na anemia ferropriva, na anemia sideroblástica e na talassemia. Onde, por um motivo ou outro, o grupamento da hemoglobina ali está prejudicado. A síntese da hemoglobina está prejudicada. Já hipercrômica, né, seria acima do parâmetro 36. Esse é o ponto de corte, 36. Hipercrômica, está muito corada. Uma desidratação da célula, perda de água e potássio, por exemplo, intracelular. Isso pode acontecer aqui, por exemplo, numa doença falciforme, uma anemia falciforme. Então, numa anemia falciforme, você tende a ter uma célula, uma hemácia, desidratando, perdendo água, perdendo potássio. Então, pode ser uma anemia hipercrômica, uma doença falciforme. Ou até outras condições como anemia hemolítica autoimune, como a gente também vai ver um pouquinho mais para frente.
ou podem ser normocrômicas, né, se tiverem no intervalo de normalidade, entre 32 e 36. Vale destacar aqui, 95% dos hemogramas com baixa CHCN, ou seja, hipocromia, são anemias ferroprivas. Então, se eu peguei o hemograma, deu lá hipocromia, eu já desconfio de cara. Isso aqui é anemia ferropriva. Novamente, peguei o hemograma, hipocrômico, isso deve ser uma anemia ferropriva. 95%. Não vou pensar de cara numa anemia sideroblástica e nem numa talassemia, porque são muito, muito mais raras. Vamos colocar assim, né? A prevalência, né? Muito menor do que de uma anemia ferropriva. Por outro lado, só 20% das anemias ferroprivas cursam com essa baixa da CHCM. Então, se eu tiver no meu hemograma uma hipocromia, eu penso em anemia ferropriva. Mas mesmo que o meu hemograma não tenha uma hipocromia, mas tenha anemia lá caracterizada, eu posso pensar numa anemia ferropriva. Porque o percentual pequeno de anemia ferropriva que na realidade cursa com hipocromia. Só que quando se tem hipocromia, normalmente é ferropriva. Mas as ferroprivas normalmente não cursam com hipocromia. Então ficou claro. Quando a anemia estiver hipocrômica, o VCM já estará diminuído por semanas ou meses. De modo que interpretar a anemia como microcítica é sempre mais precoce e vantajoso do que interpretá-la como hipocrômica. Ou seja, antes da sua célula, antes da sua hemácia, vier a ser hipocrômica, porque está com uma baixa concentração de hemoglobina dentro dela, antes dela ser hipocrômica, ela já está pequena, microcítica, há muito tempo. É isso que o autor está querendo dizer aqui. Então, novamente, antes da sua hemácia perder uma concentração de hemoglobina suficiente para ela ser considerada hipocrômica, essa mesma hemácia já perdeu volume, já perdeu tamanho há muito tempo. Então ela já é microcítica há muito tempo. De modo que é sempre mais precoce e vantajoso, né, você identificar logo que é uma anemia microcítica do que hipocrômica. Né? Porque se ela for hipocrômica, ela já é microcítica há muito tempo. Tá? Então é mais precoce e vantajoso identificar a anemia como microcítica e não como hipocrômica. Mas sendo hipocrômico, você já sabe que provavelmente é ferropriva. Não tendo hipocromia, ainda assim pode ser ferropriva, porque só 20% das ferroprivas cursam com hipocromia. Estou sendo redundante, mas é para frisar e ficar claro para vocês. Então está aqui um exemplo, novamente, uma microscopia, né, quando necessário, está ali, na sua esquerda são células hipercrômicas, tem desidratação celular, uma anemia hemolítica autoimune ou anemia falciforme. E aqui na sua direita, hipocrômicas, são mais pálidas, mais brancas. A anemia ferropriva normalmente acaba sendo anemia ferropriva, quando é hipocrômica. A anemia sideroblástica ou talassemia. E olha os reticulócitos agora, gente. Os reticulócitos são eritrócitos policromáticos, bastante conteúdo de RNA, ou são eritrócitos imaturos, por vezes assim chamados, e representam até 2% das hemácias no sangue periférico. Qual a importância de você solicitar os reticulócitos? Solicitar a contagem de reticulócitos. Avaliar a função da medula óssea em resposta ao estado anêmico. Então, se seu cliente, seu paciente está com anemia, solicite a contagem de reticulócito, porque através dele você vai ter uma noção se a sua medula óssea está respondendo ou não a essa anemia. Então vamos dar uma olhada aqui, novamente. Reticulócito, como eu já havia citado, não apresenta um núcleo, mas possui uma malha reticular de RNA ribossômico, que se torna visível à microscopia, quando corada com azul de cresil brilhante. Então, você vê aqui à direita um esfregaço de sangue periférico, com esse corante específico. E aí você pode ver que esse corante cora o RNA, e aí na microscopia você observa que ele tem reticulócito. E as outras células que não foram coradas são eritrócitos maduros, que já não possuem RNA, são anucleados, não possuem núcleo. Atualmente, na verdade, com os contadores automáticos,
A microscopia é até pouco utilizada para esse fim, mas eventualmente pode ser utilizada dependendo do local, da situação do aparelho que você tem acesso. Tá? Mas os contadores automáticos já conseguem também identificar, vou até passar o slide aqui para vocês verem, ele consegue identificar os reticulócitos usados, né? Usando, melhor dizendo, um laser com corante fluorescente, que marca o RNA. Então, atualmente, para contar reticulócitos, são usados contadores automatizados, desde que você tenha esses contadores, né? Usando laser com corante fluorescente, que marca o RNA. Isso diferencia os reticulócitos das hemácias que não contêm RNA. Isso a gente já sabia. Então, eu vou voltar ao slide, só para a gente também lembrar aqui, ó, e conceituar dois parâmetros importantes. A reticulocitose e a reticulocitopenia. Reticulocitose, aumento do número absoluto de reticulócitos. Reticulocitose, aumento do número absoluto de reticulócitos. Reticulocitopenia, diminuição do número absoluto de reticulócitos. Reticulocitopenia, diminuição do número absoluto de reticulócitos. Então, que fique claro, reticulocitose, aumento. Reticulocitopenia, diminuição. De quem? Do número absoluto de reticulócitos. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. O índice de produção de reticulócito, o IPR, índice de produção de reticulócito, IPR, não é um valor absoluto de reticulócito. Na verdade, é um valor em percentual. Percentualmente, né? Quanto que os reticulócitos representam ali das hemácias, né? Então, você tem as hemácias e você tem os reticulócitos no sangue. Normalmente, os reticulócitos representam até 2% daquele pool total de célula. Se eles representarem mais, isso vai te dar um índice de produção de reticulócitos, IPR, ou IPR, né? Acima de 2%. Se eles representarem menos, vai te dar um índice de IPR abaixo de 2%. Isso pode te dar uma luz, né, no raciocínio clínico de qual anemia, né, o nosso cliente, o nosso paciente está tendo. Então, vamos ver aqui com calma. O índice de produção de reticulócito acima de 2% pode indicar uma reticulocitose, ou seja, em valor absoluto, temos mais reticulócito do que o esperado, do que o normal. Né? Uma anemia hiperproliferativa também pode ser considerada. Olha que interessante. Uma anemia hiperproliferativa. Então, o seu organismo está respondendo bem àquela anemia, àquela condição, e está produzindo mais células durante a eritropoese, produzindo mais reticulócitos, são células imaturas ainda, e está jogando ela na circulação sanguínea. Então, seus reticulócitos estão aumentando em produção devido a uma eritropoese aumentada. Eritropoese está aumentada porque o seu organismo está respondendo bem à situação da anemia. E aí você tem uma anemia dita hiperproliferativa, porque está respondendo bem. Exemplo, hemólise. Algumas anemias hemolíticas, ou seja, onde você tem um turnover acelerado de hemácia, elas são degradadas mais rapidamente, têm uma vida menor do que a média de 4 meses que uma hemácia tem, ou 120 dias, morrem mais rapidamente, como a anemia falciforme, onde a vida média das hemácias acaba sendo um pouco menor do que os 120 dias. Então você tem uma hemólise acelerada, mas que não cursa, na verdade, com um defeito, entre aspas, aí, defeito na eritropoese. O problema não é da eritropoese. A eritropoese está até perfeita. O problema aqui é na hemácia, que falsifica. Fica-se na forma de foice. E ao falsificar, ela tem uma meia-vida menor. Então, essa hemácia é destruída mais rapidamente e eu tenho que produzir mais hemácia rapidamente. Então, eu produzo e degrado hemácias com um turnover acelerado numa anemia falciforme. Então, por isso que você tende a ter um índice de produção de reticulócito, para quem tem anemia falciforme, um pouco maior do que 2%. Isso já pode até te auxiliar no exame, né? Melhor dizendo, num diagnóstico diferencial para falciforme, inclusive. Claro que tem outros métodos também, mas o índice de produção de reticulócito acima de 2% é característico de uma anemia falciforme.
O outro exemplo que pode ser dado aqui é uma hemorragia, um sangramento agudo, mas que já foi compensado. O seu corpo já recuperou. Às vezes pode levar alguns dias para o seu corpo recuperar e produzir em quantidade satisfatória mais reticulócito, para produzir mais hemácia. Pode levar dias. Mas uma vez que teve essa hemorragia ou esse sangramento agudo, isso já foi compensado, ou seja, o seu organismo já compensou, isso de certa forma é uma anemia hiperproliferativa, porque foi compensado. Então o IPR, o índice de produção de reticulócito, foi acima de 2%. Agora vamos dar uma olhada na situação inversa. Um índice de produção de reticulócito abaixo de 2%. Então, o IPR abaixo de 2% é considerado normal. Então, as pessoas normais, sem nenhuma patologia, sem nada, elas têm reticulócitos no sangue, abaixo de 2%. Porém, se você já apresenta anemia e ainda assim está com IPR abaixo de 2%, isso pode se caracterizar uma reticulocitopenia. Então, você não está produzindo reticulócitos, que seriam diferenciados no eritrócito maduro, de forma satisfatória. Então, isso é uma anemia hipoproliferativa. Tá? Então, anemia hipoproliferativa. Então, você já está com anemia e o seu IPR está abaixo de 2%. O seu corpo, o seu organismo, naquele momento, não está respondendo tão bem assim. Tá? Você está com reticulocitopenia. Exemplos. Déficit na produção da medula. O organismo não está respondendo de forma adequada. Se a contagem de reticulócitos não aumenta, ou seja, uma reticulocitopenia, seria o aumento dos reticulócitos, pode estar acontecendo algumas coisas. Por exemplo, número 1. Então, número 1, uma causa aguda, por exemplo, hemorragia ou sangramento, que ainda não deu tempo suficiente para o seu corpo compensar. Essa compensação pode começar em 2 a 3 dias e atingir um pico aí entre 6 e 10 dias. Então, se você sangrou, teve um sangramento, uma hemorragia, e ainda não deu tempo para o seu corpo reagir, você pode estar com IPR abaixo de 2%. Então, você está com anemia, está com reticulocitopenia, que ainda não conseguiu reagir. Então, é uma anemia hipoproliferativa, que daqui a pouco pode reagir e passar para um IPR acima de 2%. E passar, então, a ser uma anemia hiperproliferativa, porque esse organismo passou a responder. O número 2 ali é um defeito, entre aspas, na eritropoese. Uma hipoprodução, uma hipoproliferação. Então, a eritropoese não está conseguindo produzir as células em quantidade satisfatória. Observe que já não tem nada a ver com sangramento, não tem nada a ver com hemorragia. O seu corpo agora, lá na medula óssea, é que não está conseguindo produzir de forma satisfatória as células. No caso, a hemácia, Então, por exemplo, numa anemia aplásica, que a gente já viu que você não produz nenhum tipo de célula sanguínea, uma infecção ou tumor na medula óssea que prejudique a eritropoese, paciente em quimio-radioterapia também vai ter algum grau essa anemia. Anemias sideroblásticas, genéticas, de cunho genético, anemia sideroblástica, talassemia, ou até anemia por doença crônica. Aqui a clássica é o paciente renal crônico. Ele pode ter uma anemia com o IPR abaixo de 2%. Então, uma anemia hipoproliferativa. O corpo não está conseguindo compensar e o sujeito está ficando com anemia. Também pode ser por deficiência de ferro, folato, B12. Aí seriam deficiências carenciais. Ou seja, você não está conseguindo produzir de forma satisfatória o grupamento M, ou deficiência de ferro, folato ou B12. Sendo deficiência carencial, tende a reticulocitose, ou seja, normalizar, seu organismo voltar a responder bem quando essa deficiência for sanada. E o número 3 aqui ainda coloco para vocês, por falta de eritropoetina. Então, deficiência ou insuficiência na eritropoetina. É que a clássica realmente é a doença renal crônica e até o hipotireoidismo. Lembrando que a eritropoetina é um hormônio fundamental para a eritropoese. Esse aqui é o modelo, gente, por tudo que eu acabei de explicar para vocês. Vocês podem observar lá na sua direita acima, é uma anemia hipoproliferativa, cursando com reticulocitopenia.
não está respondendo de forma adequada. Então, olha ali na sua esquerda acima agora, um IPR abaixo de 2%. Exemplos: deficiência de ferro, folato e B12, que pode ser carencial. Ao corrigir a deficiência carencial, volta a ser uma anemia hiperproliferativa, com IPR acima de 2%. Pode ser por deficiência alguma questão genética, anemia sideroblástica, talassemia, ou por doença, né, crônica, como a clássica aqui, a questão da doença renal crônica. Ainda pode ser por hemorragia que ainda não foi compensada, né? Sangramentos não compensados. Anemia plásica, quimiorradioterapia, infecção, tumor na medula óssea também pode estar prejudicando a produção aí de hemácias maduras e de reticulócitos. Então a eritropoese fica comprometida em todas essas situações. Então você vê aqui a medula óssea produzindo hemácias em quantidade menor, e aí você tem hipóxia tecidual, inclusive no rim. O rim consegue perceber isso, ativa o HIF, ou HIF, que é um fator que é induzido exclusivamente em situações de hipóxia. É um fator de transcrição, ele migra para o núcleo, né, estimulado pela hipóxia. E uma das ações do HIF, por exemplo, lá no rim, é estimular a hematopoese e a angiogênese. E esse rim também vai produzir esse hormônio eritropoetina. A gente já sabe que na doença renal crônica e o hipotireoidismo isso pode estar comprometido em algum grau, né, eritropoetina insuficiente ou deficiente. E essa eritropoetina produzida pelo rim estimula a medula óssea, né, a fazer eritropoese, por exemplo. E como está faltando, nessas situações, a eritropoese fica comprometida. Então, esse IPR pode nos auxiliar, olha a importância de entender isso. O IPR pode auxiliar para distinguir uma anemia relacionada com perda sanguínea compensada, que já foi compensada, ou algumas anemias hemolíticas, né, que tem um turnover rápido de síntese e degradação de hemácia, são hiperproliferativas, por exemplo, como a falciforme que eu já citei. Então, esse IPR aqui nesse caso vai ser acima de 2%, está compensado. E o IPR pode nos auxiliar então a distinguir isso, né, fazer o diagnóstico diferencial. Porque ele pode ser abaixo de 2% quando você tem a diminuição da síntese de hemácia. São as anemias hipoproliferativas, como todos aqueles exemplos acabei de citar. Além disso, o IPR auxilia no monitoramento da resposta da medula óssea e a volta de sua função normal após a quimioterapia ou radioterapia, transplante de medula ou tratamento de anemia carencial. Então você monitora se a medula óssea está respondendo ao tratamento após a quimio-radioterapia, transplante de medula, até tratamento de anemia carencial, como ferro, folato e B12, para saber se essa medula óssea está respondendo. Então, entender esses conceitos é fundamental. Então, espero que tenham entendido, se não, voltem o vídeo e vejam quantas vezes for necessário. Nota: como os reticulócitos são maiores que os eritrócitos em tamanho, um grande número de reticulócitos, como acontece na reticulocitose ou nessa anemia está sendo compensada, hiperproliferativa, elas podem aumentar sem querer o VCM, que é o volume corpuscular médio das hemácias. Mas se você tem muito reticulócito ali chegando, você pode aumentar o VCM sem querer, é um artefato. Então é uma limitação da técnica. Então esse artefato pode dificultar a interpretação do VCM. Então, por exemplo, nas hemorragias agudas, compensadas, que o seu corpo já compensou, então está cheio de reticulócito ali, inclusive na anemia falciforme, que é uma anemia hemolítica, com grande degradação de hemácia, esse artefato pode estar presente. Então, por exemplo, em momentos de crise da falsificação, o VCM pode sugerir erradamente uma macrocitose. Então, você tem um cliente que tem anemia falciforme, e a falciforme você já sabe que ela é normal ou microcítica, mas aparentemente ficou macrocítica. Não, é porque teve uma crise de falsificação e aí o teu corpo vai compensar produzindo mais reticulócito, que é maior do que uma hemácia, e o VCM parece maior. Você aparentemente está com um VCM maior, macrocitose sugerida, mas não é. Esse é um artefato. A anemia falciforme não é macrocítica. Macrocítica é por deficiência de folato e B12, por exemplo. Então esse resultado ocorre em função do grande número de reticulócitos.
maiores que os eritrócitos. Então também não esquece essa informação, porque você tem novamente um paciente com anemia falciforme, não necessariamente ele está com uma anemia macrocítica, muito provavelmente não, será um artefato, né, da medula óssea que está respondendo à falsificação. Tudo bem? Então, gente, estou acabando essa primeira parte da aula. Espero que tenham gostado e até mais, até a próxima.